Dia extremamente agitado com muitas polêmicas e polêmicas muito sérias. Jorge Salgado sendo acusado. Deputados estaduais do Rio de Janeiro aprovando a inserção do Maracanã para a venda, fazer caixa. E claro, vamos falar muito sobre essa doação, fecha aspas, ao Flamengo do estádio. Rapaz, é brincadeira, estão tentando de qualquer jeito dar o Maracanã ao Flamengo. A gente vai falar sobre isso daqui e, claro, eu peço para você o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Torcedor Vascaíno, se inscreva ali embaixo, porque a gente não vai se prolongar muito aqui nessa introdução, porque o assunto é muito sério. Então vamos ao que interessa. Deixou o seu like, muito obrigado. Se inscreveu, muito obrigado. Mas solta a vinheta. Deputados estaduais aprovaram a inserção do Maracanã, autorizando aí o governo, a vender, a passar adiante o estádio, que já está sendo avaliado em apenas 2 bilhões de reais. É isso mesmo. É brincadeira, como um rombo administrativo proporciona um absurdo em um patrimônio histórico da população do Rio de Janeiro e, claro, dentro do sentimento de muita gente. Bom, eu falei muito sobre isso no programa Hora do Vasco, eu vou trazer aqui toda a minha fala, mas só para ter uma ideia. É um movimento muito atípico, porque trata-se de muitos flamenguistas percorrendo esse caminho. O primeiro, uma reunião entre um deputado, o presidente da LERJ, que é flamenguista, e o presidente do Flamengo tiveram a ideia de colocar o Maracanã à venda. E outra, se for votado favorável, quem vai sancionar é o governador flamenguista Cláudio Castro. Eu já vi coisas na minha vida, muitos absurdos, mas esse em relação ao Maracanã, a gente sabe que a torcida do Flamengo não teve e não tem a capacidade de erguer um estádio igual a torcida do Vasco fez, durante a história. Isso daí é provado em fatos, eu não estou falando aqui. Mas o governo fazer parte de algo que beneficia uma instituição, que eu vou falar para você, que é o Flamengo, que é um grande clube, não vou tirar aqui o Flamengo, eu não faço como eles fazem, não sou imoral, sem caráter, para fazer o que eles falam, de outras instituições. O Flamengo é um grande clube, muito ajudado também não vou ser mau caráter de falar que não existe ajuda externa, todos nós vemos isso com nossos próprios olhos. Mas observando a situação do Maracanã é um grande absurdo, porque o Maracanã trata-se de um bem histórico para o mundo. Ele não pode ser terceirizado. E claro, vale ressaltar que todo esse movimento para colocar o Maracanã à venda, cerca de 2 bilhões é estipulado o valor do Maracanã, é por conta de um déficit de 19 bilhões do governo do estado desse ano. Então uma falha administrativa do governo do estado, que conseguiu quebrar o estado, que não consegue gerir o estado, que não consegue proporcionar minimamente a segurança para o cidadão do Rio. Um flamenguista no governo do estado, com um déficit de 19 bilhões, vai colocar o Maracanã à venda para o Flamengo, porque o plano é esse, e não tem o porquê o presidente do Flamengo, o BAP, está nessas reuniões em relação a isso, para beneficiar a instituição. Que legal, Vocês quebram o estado para vender para o Flamengo, já que você é flamenguista, o estádio, para quebrar o que você não tem capacidade de administrar. É uma grande vergonha esse movimento. É um movimento claro, de muita parcialidade, não tem problema nenhum em falar isso daqui, porque é. E todos nós estamos vendo, não tem o porquê, em uma sala de reunião com um deputado, com o presidente da LERJ, que é flamenguista, e também com o presidente do Flamengo, sair essa ideia. E o deputado colocar para frente. E o presidente da LERJ achando bom. Por que será, Por que será? Basta entrar no Instagram aí do presidente da LERJ que vocês verão, fotos com familiares com camisa do Flamengo e muito mais. Corre lá que vocês vão ver. E outra, é um movimento completamente impopular, porque eles tratam como se a torcida do Flamengo fosse a maior torcida do mundo, do Rio de Janeiro inteiro. Olha, pode ser em outro lugar do Brasil, mas aqui é bem dividido, vocês sabem muito bem disso. A relação do Maracanã é algo desesperador para quem conhece o estádio, viveu e contribuiu com a história do Maraca, O Maraca de todos nós
sendo terceirizado por um governo incompetente por conta de contas, eu acho que é o maior absurdo de todos os tempos em relação ao estádio. É um marco péssimo na história fazer o que estão tentando fazer. Infelizmente, no Legislativo, nós temos muitos flamenguistas interessados nisso. E no Executivo, Cláudio Castro, a gente não precisa nem falar, né? Só pesquisar aí que você vai ver. No canal A Hora do Vasco hoje, no programa, eu falei sobre esse absurdo. Vou colocar aqui a matéria, né, do G1 falando sobre isso e depois a minha opinião sobre a situação do estádio. Uma lista de imóveis que poderão ser vendidos pelo governo do estado pode passar pelas eleições do ano que vem. Segundo fontes do RJ2, a ideia surgiu numa reunião entre deputados estaduais e o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, a partir do desejo que o clube já manifestou de ter um estádio próprio. O encontro foi publicado na rede social do deputado Rodrigo Amorim e contou com o presidente da Lerge, Rodrigo Bacelar, o deputado Chico Machado e o relator da proposta para autorizar a venda do estádio na Comissão de Constituição e Justiça, Alexandre Knoploch. A antiga gestão do Flamengo comprou no ano passado o terreno do gasômetro para fazer o próprio estádio. O local, que pertencia à Caixa Econômica, foi desapropriado pela Prefeitura do Rio. A venda para o rubro-negro contou com o apoio do prefeito Eduardo Paes. Um ano depois, o Flamengo ainda faz estudos sobre o projeto de construção do novo estádio, mas o local apresenta dificuldades operacionais. A compra do Maracanã poderia ser uma alternativa que, segundo o que o RJ2 apurou, agradaria ao presidente da Lerge, Rodrigo Bacelar. O nome de Bacelar é ventilado para a sucessão de Cláudio Castro ao governo na eleição do ano que vem, mas perdeu força nos últimos meses depois de divergências com Castro. A venda do Maracanã para o Flamengo, segundo os conselheiros de Bacelar, poderia significar uma sobrevida na campanha dele ao Estado. Atualmente, o espaço é gerido pelo consórcio Fla-Flu, composto por Flamengo e Fluminense. O nome do Maracanã foi incluído num projeto de lei que autoriza o governo do estado a vender dezenas de imóveis para fazer caixa. O projeto original era do próprio Palácio Guanabara, mas foi modificado pela CCJ da Lerge num substitutivo. E esse projeto substitutivo, já modificado, que deve ser levado à votação na semana que vem. Se for aprovado, cabe ao governador Cláudio Castro decidir se vai colocar o estádio à venda ou não. O presidente da Lerge, Rodrigo Bacelar, não nos retornou. O Flamengo disse que não tem relação com a inclusão do Maracanã na lista de imóveis que podem ser vendidos pelo governo do estado e que não vai comentar. Isso. Gente, preste atenção que eu vou falar para vocês aqui. O Maracanã, preste atenção que eu vou falar para vocês aqui. Agora, a sua atenção 100%. O Maracanã só é o Maracanã não só por causa do dinheiro, mas por causa do suor de muitos, de cantos de muitas torcidas, de histórias de muitos jogadores, de títulos, inclusive do Vasco. O Maracanã, ele tem um valor muito grande graças ao Vasco também. E como que você terceiriza isso? Como que você terceiriza o canto da torcida do Vasco, que transformou o Maracanã hoje, numa porcentagem incalculável aqui, no que é o Maracanã? A gente não está falando de vender um aparelho construído com dinheiro só, não. A gente está falando de um aparelho que se tornou um dos maiores estádios do mundo graças ao Vasco, graças ao Fluminense, graças a você que torceu, graças ao jogador que suou a camisa, graças a todos os eventos históricos que ali aconteceram. E esse peso, ele é de todos. Não tem como terceirizar isso. Isso é interceirizável. Isso não se vende isso. Porque você só tem o Maracanã hoje sendo o Maracanã graças a todos que ali estiveram, que ali ganharam título. Ao Vasco, que ganhou o primeiro título do Maracanã. Então o Maracanã só é o Maracanã por causa disso. Por causa desse valor, por causa desse caminho, dessa história. Não só por causa do dinheiro do povo. O dinheiro do povo é mínimo, porque você vai ali, aqui na Vila Olímpica, e constrói um estádio. Isso é o mínimo. Agora, transformar o estádio no que é o Maracanã depende muito do meu suor, cara. Depende muito da minha garganta, da sua. Depende muito do seu time, jogando contra o Manchester ali, num jogo histórico no Maracanã, para transformar, internacionalizar o Maracanã para o mundo, né? Depende muito disso. E isso não pode ser terceirizado. Não pode. Se fosse só um estádio, dane-se o Maracanã. Mas é o Maracanã construído e valorizado por mim, por você.
Como que se vende isso? Como que você vai vender isso? É você apagar a história do Santos também, Lineker. Cara, pra você ter uma ideia, a história de amizade entre torcida do Vasco e do Palmeiras aconteceu no Maracanã. Todos nós. E o Maracanã só é o Maracanã também graças a todos nós. A minha parcela tá lá, a sua tá lá. A do Vasco tá lá, a do Romário tá lá, a do Pelé tá lá, a do Zico, do Dinamite, do Renato Gaúcho de barriga. Tá todo lá, irmão. Você vai terceirizar isso como? Isso não existe, pô. Isso é algo que é incalculável. E o Maracanã só deixou de ser um estádio para ser o Maracanã graças a isso tudo. E isso não se vende. Se o Maracanã não tivesse nada disso, eu tava nem aí, Baran. De verdade. Eu não tava nem aí. Mas o Maracanã é o Maracanã graças a todos nós. O Maracanã só é o Maracanã graças a todo o nosso suor. Ao suor do meu pai, ao suor da minha família, também outros flamenguistas que estiveram lá, tricolores, botafoguenses. O Maracanã, ele é além de um estádio. Por isso que ele nunca pode ser terceirizado. Nunca. Porque ali existe um impulsionamento de todos nós para transformar um estádio de concreto e grama no Maracanã. E ele só é isso graças a todos nós. E isso não vai ser vendido. É impossível vender isso. O mínimo de conhecimento, o mínimo de capacidade cognitiva sabe disso. Então espero que os senhores donos da caneta, tá, que serão apenas até, graças a Deus, o ano que vem, que eu tenho certeza que vocês não vão ser eleitos e nem se reeleger. Eu tenho certeza. Não pode. Isso é um absurdo. Vocês pegarem algo que eu, o torcedor do Vasco, o Baran, o Thiago e todos nós aqui transformamos em um super estádio, destinar ele a uma instituição. Isso é um absurdo. Bom, é um grande absurdo, né? Mas enfim, eu acho que a justiça tem que ser feita em relação a tudo que demanda, né, do sentimento e, claro, né, do imposto aplicado por todos do Rio de Janeiro para a modernização e também para a construção do Maracanã. Enfim, isso é um grande absurdo, espero que não aconteça. Será um registro muito impactante e negativo para a história do estádio. Bom, olha só, hein? A comissão que apurou a venda da SAF do Vasco para 777 identificou pagamento suspeito e balanço forjado. Rapaz, o ex-presidente Jorge Salgado na mira aí, tá, dessa comissão, pode ter aí seu nome excluído do quadro, né, do clube, não só Jorge Salgado, mas também todos os membros da diretoria no qual faziam parte lá dessa gestão, tem ali o Osório, enfim, muita gente sendo agora investigada, coisas que podem sair dessa parte para a parte criminal também, hein? Existe aí acusações sobre um documento, né, que existe um pagamento de quase R$800 mil a uma empresa lá em Blumenau. Rapaz, a coisa tá feia. E outra, né, forjar, né, tentar ocultar uma dívida de 200 milhões em relação à porcentagem, né, que na lei o Vasco fica com 10% para sempre aí negociável, os outros 20 que tem ali dos 30 que o Vasco tem podem ser negociáveis, mas essa dívida de 200 milhões oculta talvez seria para se inserir nessa questão. Rapaz, é muita coisa, é pano para manga. O Jorge Salgado altamente investigado e a coisa pode ficar feia, hein, pro ex-presidente e pro seu grupo, hein. Tá aparecendo muita coisa e eu vou falar um negócio para vocês, parece que a casa caiu. Enfim, você vai saber de tudo muito em breve, porque daqui a pouquinho eu tô voltando com mais informações e eu peço para você deixar a sua opinião nos comentários. Beleza? Um forte abraço. Saudações vascaínas.